Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Não atentando, quer dizer, não focando, não me dedicando nas coisas que se veem. Quais são as coisas que se veem? São aquelas coisas que pertencem ao nosso mundo material e que estão ao nosso redor. Pessoas, coisas, tudo aquilo que os 5 sentidos podem tocar, perceber, apalpar. Estas são as coisas que se veem, as coisas que se percebem e que fazem parte desse mundo presente e que está passando e que vai passar. Os dias do nosso mundo estão contados e um dia esse mundo como nós o conhecemos, ele deixará de existir. As coisas visíveis fazem parte dessa realidade. As coisas invisíveis, que não se veem, elas têm a ver com aquilo que fica para sempre. Por exemplo, Deus, que eu não vejo, Cristo, que eu não vejo, a vida eterna, que eu não vejo, o novo céu e a nova terra, que eu não vejo, o gozo e a alegria da imortalidade e da ressurreição, que eu não vejo. São estas coisas que não se veem, que haverão de permanecer para todo sempre. Paulo aqui não está sendo um tipo assim, gnóstico, que faz uma dualidade entre matéria e espírito, como se a matéria não fosse importante. Deus criou a matéria e nos deu corpos, e criou a realidade visível, para que nós vivêssemos nela. Mas o problema do homem é que depois do pecado, ele passa a dar mais importância à realidade material do que à realidade espiritual invisível, leia-se Deus e as coisas do seu reino. Uma vez que nós entendemos que as coisas invisíveis é que são as coisas eternas, nós vamos deixar de viver para ter dinheiro para aposentadoria, agora não tem mais jeito, né? Para ter dinheiro para quando ficar velho, entende? As pessoas vivem para isso. A maioria das pessoas, os cristãos inclusive, qual é o foco da vida deles? Passar no vestibular, terminar meu curso, arrumar um emprego, arrumar um casamento, comprar um apartamento, ter filhos, quando muito, né, gozar a vida, viajar pelo mundo, conhecer lugares. E se sobrar tempo, eu vou dedicar tempo para as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, conhecer mais a Deus, servir a Deus, testemunhar a respeito de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É uma inversão. Por isso, quando essas coisas faltam, quando perde o emprego, perde o carro, morre o marido, morre a esposa, morre um filho, não aguenta, entra em desespero, porque está olhando para o mundo com os óculos errados, está olhando a realidade da perspectiva errada. Eu vou ler como é que você deve ver o mundo, qual a perspectiva correta. Verso 9, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É o terceiro contraste que Paulo está fazendo para explicar por que é que ele não desanima. Primeiro, porque ele sabe a diferença entre o homem exterior e o homem interior e foca no interior. Segundo, porque comparado com o peso de glória, a tribulação aqui nesse mundo é leve. Terceiro, porque o que vai ficar é o que é invisível, por isso Paulo não foca nas coisas visíveis, porque elas são passageiras e podemos ter e não ter. Quarto, ele faz um contraste entre casa e tenda. Capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. A analogia que Paulo faz aqui é a seguinte: a nossa existência aqui nesse mundo é comparada com a existência que Deus tem preparada na glória, é como você comparar uma tenda com uma mansão construída por Deus. É esse o contraste. Agora, vamos olhar em detalhes. Nós sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo é tenda, nós sabemos que se o nosso corpo, a nossa existência aqui nesse mundo, se desfizer,
Nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha o contraste. O que é que Deus tem preparado para nós? Ele tem um edifício, não um tabernáculo, não feito por mãos. As tendas são feitas pelas mãos humanas, mas esse edifício é feito pela palavra do poder daquele que disse, haja luz e houve luz. Eterna, em vez da provisoriedade da tenda, e nos céus em contraste com a terra onde a tenda fica. É isso que Deus tem preparado para nós. O que Paulo está dizendo é isso. Eu sei que na hora que eu morrer, eu vou deixar de morar numa tenda e eu vou morar numa mansão feita por Deus nos céus. Ele está se referindo à ressurreição dos mortos. Há um período de tempo aqui entre a morte e a ressurreição, mas Paulo está falando, ele não está comparando aqui morrer e ir para o céu, mas ele está comparando morrer e ressuscitar. É o corpo da ressurreição que é a mansão celestial que Deus preparou para nós. Paulo sabe que na hora que o nosso corpo humano aqui se desfizer, Deus tem para nós o corpo imortal, perfeito, que vai durar para todo sempre, sem pecado, eterno, reservado para nós. Por isso, nesse conhecimento, no verso 2, sabendo disso, nesse tabernáculo, enquanto estou aqui morando nessa tenda, eu estou gemendo. Crente pode gemer, tá? Paulo diz aqui, nós gememos. Não faz mal você dizer para Deus, Deus está doendo, Deus não aguenta, está difícil. E tem hora que a gente geme mesmo. Gemer faz parte dessa vida aqui. Enquanto a gente morar nesse tabernáculo e nessa tenda, nós gememos. Nós gememos, verso 2, aspirando, desejando profundamente ser revestido da nossa habitação celestial. Quem é que não gemeria se soubesse que tem uma mansão de mármore, granito, ouro, piscina, campo de golfe, campo de futebol, sala de TV de 213 polegadas, plana, tudo aguardando você, e você morando assim, numa casinha de papelão e madeira, numa periferia de São Paulo. Gemendo, eu quero ir para lá, eu anseio por isso. Então, mas você só pode gemer por isso, se você tiver confiança nisso, se você crer nisso, se você de fato vê valor nisso. Mas tem muitos crentes que passam a vida toda satisfeitos com essa tenda aqui, focados em adornar essa tenda, pintar a tenda, decorar a tenda, trocar os móveis da tenda. O foco é só as coisas daqui, esquecidos do que Deus tem preparado para nós. Então, sabendo disso, nós aspiramos a ser revestidos, e Paulo, porém, faz aqui uma cautela. Ele diz no verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ele está dizendo, a promessa é para quem é crente. Se na hora que você morrer, você for encontrado vestido com as roupas da justificação, com as vestes de justiça do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se na hora de morrer você for encontrado nu, então você não tem habitação celestial. Aqui Paulo, de vez em quando ele faz isso, ele para o que ele está dizendo para dizer, veja bem, eu estou dizendo isso para quem é crente. Isso aqui é para quem é o verdadeiro cristão. Não estou fazendo promessas universais de que todo mundo na hora da morte vai para o céu. Porque tem gente que pensa nisso, né? Que isso aqui, que depois da morte todo mundo vai morar com Deus, está tudo certo. Não, não, diz Paulo, isso aqui é só para aqueles que na hora da morte foram encontrados vestidos e não nus. É para esses que Deus tem reservado. Na verdade, verso 4, aqui ele explica, nós que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Aqui é importante isso aqui, porque do jeito que Paulo está falando, alguém pode tirar a seguinte conclusão errada. Paulo, se é assim, é melhor morrer. Então eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. Porque se eu tirar a minha vida, eu já entro na posse de tudo isso. Por isso Paulo diz aqui, eu estou dizendo essas coisas, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não é que eu quero morrer. Paulo não tinha intenções suicidas, e ele não tinha pensamento suicida, o suicídio nunca resolveu a vida nem os problemas de ninguém, e certamente nunca passou pela mente do apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo essas coisas porque eu quero ser despido, não, mas eu quero ser revestido, que o mortal seja absolvido pela vida. Eu não estou pensando na morte, mas eu estou pensando na
ressurreição. E o anseio pela ressurreição é tão grande que pode dar a impressão de que eu estou pregando a morte como o caminho e o atalho mais rápido para chegar lá, a automorte, o suicídio. Não é disso que eu estou falando, diz o apóstolo Paulo. Mas, na verdade, eu desejo que o mortal seja absorvido pela vida. E foi para isso, veja o verso 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo que Deus nos deu, ele faz em nós muito mais do que os dons extraordinários. Tem gente, para muita gente, o ministério do Espírito Santo é só fazer o cidadão falar em línguas, profetizar, ter sonhos e visões, e realizar curas, sinais e prodígios. Mas tem uma obra do Espírito Santo que é muito mais importante, do que essa. Ele funciona como um penhor, como uma garantia dessas promessas de Deus. É o Espírito Santo quem consola o cristão na hora da angústia, que confirma ao cristão essas verdades para que ele não desanime. Quando eu estava terminando o meu doutorado na Holanda, o meu professor, meu orientador, na verdade, ele queria que eu lesse um monte de livros de professores liberais, eruditos alemães da metodologia crítica do Novo Testamento, que não acreditavam na inspiração da Bíblia, não acreditavam na ressurreição de Cristo, não acreditavam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas o meu professor queria que eu lesse todos aqueles autores. E durante meses eu mergulhei na incredulidade e no ateísmo daqueles estudiosos críticos do Novo Testamento. Depois de alguns meses, eu estava duvidando se Deus existia. Me ajoelhava para orar ao lado da cama, não conseguia orar. Só chorava, porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado. Durante um mês, eu oscilei a palavra, entre a fé e a incredulidade. Mas eu me lembro que naqueles dias, eu não conseguia virar as costas para Deus, porque lá dentro, lá no íntimo, era como se alguma coisa me segurasse, me dissesse o que você passou, as suas experiências, aquilo que você já experimentou, isso não é mentira. Até um dia que eu peguei o telefone e liguei para o meu orientador nos Estados Unidos e disse: doutor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu estou aqui para me tornar ateu. Ele perguntou: qual é o problema? Eu disse: é isso, esse autor, tal, os argumentos são muito fortes. Aí ele deu uma risada e disse: olha, anota aí, você vai ler os seguintes livros, tal, responde a tal, fulano de tal que responde a fulano, tal. Comecei a ler aqueles livros e Deus restaurou a minha fé. Escapei isso aqui de ser ateu. Mas sabe o que é que me segurou naqueles dias? Era aquela segurança íntima. Eu não conseguia virar as costas para Deus, porque lá dentro, intimamente, alguma coisa me segurava e dizia: você é crente, Deus é real, as suas experiências foram verdadeiras. Não era uma questão de raciocínio, não era questão de argumentos, porque eu estava absolutamente confuso, mas era algo interior. E hoje eu sei o que era. É isso que o Espírito Santo faz, ele segura o verdadeiro crente. Ele não deixa que o verdadeiro crente perca a fé. Ele pode ficar perplexo, porém não destruído. Ele pode ficar confuso, ele pode ficar em dúvida, mas ele nunca vai abandonar a fé, porque é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. E essa é a obra mais importante do Espírito Santo, é nos assegurar de que de fato nós somos filhos de Deus, nos confortar e nos lembrar das promessas de Deus. Foi para isso, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, concedendo-nos o penhor, a garantia do Espírito Santo.